Vamos lá, então? Então tá, gente. Então, boa noite a todos. Hoje, então, no nosso evento Violência e Diversidade, é um começo, né? Uma das discussões que estão articuladas com a jornada que começa amanhã, tá? E vai até sábado, cenários femininos e masculinos. Eu, como coordenadora, então, vou me apresentando. Eu sou Richelle Albrecht, eu sou psiquiatra, terapeuta, tenho formação psicanalítica pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, coordeno seminários na Horizontes. Também relacionado ao tema de hoje, né? Violência e diversidade, eu também sou professora de psiquiatria forense no Instituto Abuchain, sou perita no Tribunal de Justiça do Estado, perita no Tribunal, né, Regional, no TRF4, né, na Justiça Federal, e também já fui perita no Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso. Então, nossas convidadas vão abordar aspectos do tema, né, violência e diversidade, sob a ótica de cada área de atuação delas, né, por 15 a 20 minutos, e depois a gente abre para comentários. Eu vou pedir para que todo mundo deixe o microfone desligado quando a gente for abrir para discussão. Também se inscreve no chat pedindo a palavra que a gente escreve e aí todo mundo vai fazendo seus comentários, tá? Então, vamos à apresentação das nossas convidadas. A doutora Helena Sorro, que é psicanalista, membro titular de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e da Associação Psicanalítica Argentina. A doutora Liane Bestetti, que é advogada, especializada em Direito de Família, diretora adjunta do Grupo de Estudos de Direito de Família no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, conselheira da OAB, aqui do Estado, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e conselheira do Instituto dos Advogados do Mercosul. E a doutora Ivete Vargas, que é psicóloga, mestre em Direito, com ênfase em Direitos Humanos, instrutora no Tribunal de Justiça daqui do Estado, nas áreas de violência doméstica, justiça restaurativa e grupos reflexivos de gênero, coordena a equipe multidisciplinar do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na comarca de Porto Alegre e também coordena o grupo de acolhimento das mulheres e os grupos reflexivos de gênero. Então, bem variado, né? Para a gente poder começar e bastante rico. Renata. Ai, deu. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês que nos assistem, que têm participado em outros eventos ou que estão hoje aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Eu quero agradecer imensamente, e eu sempre digo que eu gosto de fazer esses agradecimentos no início para que realmente as pessoas sejam prestigiadas, né? Porque às vezes depois o pessoal vai saindo, às vezes não fica até o final. Então, eu quero agradecer muito, assim, a esse time de peso, né? A doutora Helena, a doutora Liane, a doutora Ivete e a doutora Richelle, que tem sido uma coordenadora dos eventos, assim, super participativa, maravilhosa. Eu sei que hoje ela vai contribuir também com muitas colocações com a experiência dela. Eu quero agradecer imensamente a vocês por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui nessa noite chuvosa, né? Ainda bem que ninguém precisa sair de casa. Então, assim, isso nos proporciona, como a gente conversava antes, proporciona que nós nos aproximemos, né? E nos apoiamos também nesse momento, pensando, refletindo, estudando. Então, assim, muito obrigada. E quero agradecer sempre, mais uma vez, a esse trio aí de psicólogas, né? Maravilhosas, que fazem com que o evento aconteça. Lisiane Storniolo, Kimberly Fernandes, Natália Vieira, são incansáveis nos nossos eventos. E que amanhã, às 8 da manhã, estaremos firmes e fortes para o início da nossa jornada, né? Então, muito obrigada. E que a gente possa ter, tenho certeza que vamos ter uma excelente noite de discussão. Vou fechar. Então, vamos começar então com a doutora Helena. Boa noite. Eu quero agradecer muito esse convite que eu recebi para estar aqui com vocês hoje conversando sobre esse tema, né, que é extremamente instigante, tem muito para falar sobre isso. E agora eu fiquei sabendo que também é uma introdução para a jornada,
né? O que me parece também interessante, né? E agradeço muito mesmo a possibilidade de estar aqui, né, nessa interlocução. Eu pretendo fazer uma fala, né, mais ampla, porque a minha ideia é tentar fazer conversar esses dois termos, né, do tema que nos convoca, né, que é violência e diversidade, e a partir de uma visão psicanalítica. Né? Imagino que a minha fala vai ser mais ampla em relação a das minhas colegas de mesa que vão trazer experiências mais específicas, né, nas questões da violência, né, e da diversidade. Então, a primeira ideia, né, com relação ao termo violência, né, ele não é um termo psicanalítico, né, mas é um fato da vida. Né? A violência é um fato da vida a qual nós estamos expostos desde que nos habita a vida. Né? Algumas situações, né, que são da condição humana, que são muito difíceis de atravessar e que nós temos a vida inteira para nos adaptarmos e tentar entender e tentar organizarmos frente a algumas informações muito difíceis. Né? A primeira delas é o desamparo, né? O desamparo da nossa condição, né? Da nossa condição humana. O ser humano é o animal mais frágil, né? do planeta, né? Em comparação dos mamíferos que nascem e saem caminhando, né? O ser humano necessita de uma dependência extrema, né, dos cuidadores. O outro fato muito difícil de atravessar é a consciência sobre a nossa finitude. Né? Então, a gente passa a vida inteira tentando administrar e tentando nos equilibrar frente a essas marcas humanas. Né? Bom, isso tudo é para a gente ir rastreando, né, a questão da violência, né? Como é que a violência vai se instalando e vai marcando a vida, né, do ser humano. Quando a gente fala, né, sobre essa dependência extrema do ser humano, eu acho que é importante, né, pensar que a própria construção do ser humano como um ser completo no sentido do psiquissoma, né? Um ser que se cria, que se constrói, né, a partir da experiência com o outro. O ser humano vai se construindo a partir de uma matéria-prima, né, que é aquilo que vem dos seus cuidadores, daquilo que vem da mãe, né, da mãe biológica, ou da mãe que cuida, né? E a gente precisa de algo que vai além, né, da sobrevivência do corpo biológico. Né? O nosso corpo biológico se contenta, né, com uma temperatura adequada, uma alimentação, a hidratação, mas nós precisamos nos constituir como humanos através de uma outra matéria, né? Da matéria-prima que eu chamaria, né, o desejo. Né? O desejo daqueles que nos antecedem, né? E que nos querem de alguma forma. E nós precisamos saber que para essas pessoas nós somos importantes, que nós fazemos, isso é o que nos dá sentido, né? O que dá sentido para a nossa existência. Então, essa é a matéria-prima com a qual o ser humano se constitui como ser. Né? A gente precisa ser desejado, a gente precisa se sentir amado, se sentir importante. E é isso que vai construir uma ideia, né, mais completa de uma pessoa sobre si mesma. Né? O seu eu, a sua subjetividade, vai se construir a partir desses significantes,
né, que vão sendo ofertados, né, e captados, né, por esse ser informação daquilo que vem daqueles que o antecedem, né, e que o cuidam. Além de tudo, nós somos dotados, né, de impulsos, né, de pulsões, impulsos destrutivos, impulsos amorosos, né, que trabalham amalgamados. Então, esse ambiente protetor que o ser humano precisa, né, é que vai permitindo organizar essa pulsionalidade, né? Então, o nosso ódio e a nossa capacidade de amar, isso vai sendo organizado, né, a partir dos cuidados, né, e dessas trocas afetivas, né, do início da vida, né, a partir do início da vida, né? Com o tempo, né, com o amadurecimento, a gente vai identificando também da onde vêm as ameaças, os riscos, da onde vem a segurança, né, da onde vem a possibilidade de sofrer violência. Então, o ser humano precisa muito dessa proteção para que as experiências com a violência não sejam tão extremas, né? A violência é um fato, como eu dizia, desde o início da vida, enfim, todos estamos sujeitos, todos sofremos violência, mas nós temos limites para suportar isso, né? E quanto mais frágil o ser humano nesse início da vida, mais ele precisa de proteção, porque a violência tem efeitos devastadores, né, nesse início da vida, né? E as repercussões disso em toda a vida são muito importantes, né, muito fortes. O ser humano conta com uma força criativa, né, no sentido do amadurecimento, né, da criação de si mesmo, vai construindo o seu eu, vai se diferenciando daquilo que é não eu, ou seja, no início, o bebê humano, né, não tem essa noção diferenciada de si mesmo. Isso é algo que vai se construindo, né, vai se construindo a partir desse amadurecimento e do cuidado. Vai se construindo uma identidade, autoestima, vai se construindo as fronteiras, né, em relação ao que é o não eu, né? Então o ser humano vai se constituindo como algo coeso, que tem bordas, que tem fronteiras e que consegue ter uma noção de si mesmo como algo diferenciado do outro, né? Ao mesmo tempo vai descobrindo o outro, né? Vai descobrindo o outro, vai descobrindo a alteridade, né? Quanto mais bem organizado, né, vai se tornando esse ser humano, mais ele vai tendo uma relação com a alteridade mais suave, mais equilibrada, né? Quando o ambiente não consegue dar essas condições de proteção, né, vai se criando um ser mais frágil, com mais fraturas, né, um eu com pouca consistência, com uma sensação de existir muito precária, né? Então, tudo isso né, são condições, né, que diferenciam as pessoas, né? E a incidência da violência né, na vida das pessoas vai trazendo, então, diferentes consequências, né? O que é muito importante para nos protegermos, né, dessa fragilidade, né, é contar com esse né, com esse aporte que vem dos seres que nos cuidam, né, e que protegem e que vão constituindo, né, todos esses ingredientes tão importantes para a formação da pessoa, né? Isso vai habilitando a pessoa para o amor, vai criando capacidade de amar, né? E vai tornando a pessoa menos, vamos dizer assim, com mais condições de lidar com o seu ódio, né? De lidar com uma forma mais equilibrada, mais organizada, né? Com aquilo que, enfim, que todos nós temos que lidar, que são as nossas pulsões, né? Bom, quanto mais fraturado eu, mais difícil vai ser lidar com a alteridade, né? E aí entra a diversidade,
né? A diversidade, esse termo vem do latim diverso, né? Que significa localizado em outra parte, de outra natureza, né? Então, um eu muito encapsulado numa lógica narcisista, ou seja, com uma ligação pouco fluida com a alteridade, né, é uma pessoa, né, que tem muita dificuldade mesmo de lidar com aquilo que está fora de si, né? Com aquilo que é diferente, com aquilo que marca alguma diferença, né? Que marca que aquele outro não me espelha, né? Essa lógica narcisista que está maravilhosamente representada, né, na frase do Caetano, né, na música Sampa, que ele diz: Narciso acha feio que não é espelho. Né? Então, tudo aquilo que não nos espelha é difícil de conviver, traz mal-estar, traz estranhamento, né? É vivido como estranho, e de estranho se também está se relaciona, né, o termo estrangeiro. Então, tudo aquilo que é diferente acaba sendo uma fonte de mal-estar e de sofrimento. E essa intolerância, né, ao diferente, quando se junta com uma história de violência, né, se criam condições muito difíceis para a vida, muito incompatíveis com a vida e com a vida na cultura, com a vida com o outro, né? Que traz um sofrimento enorme para aquele ser humano e para os que o rodeiam, né? E talvez a gente possa pensar que isso também que aí está a fonte, né? Da violência, que aí está a fonte da hostilidade, né? O ódio é uma capacidade inata do ser humano, mas também ele é filho da dor, né? Ele é incrementado e perpetrado pela dor. Ele é desorganizado pela dor. Então, como construir, né, uma relação com aquilo que não me espelha, né? Como suportar o desconforto e o mal-estar que o diferente traz? Para Freud, o sofrimento nos ameaça a partir de 3 direções, né? Isso ele diz no Mal-Estar na Cultura, um dos textos mais lindos do Freud, na minha opinião, né? A primeira é o próprio corpo, né? O próprio corpo com a sua finitude, com a sua decrepitude, né? A decrepitude do corpo e a morte que vai se anunciando com essas debilitações do corpo, né? A outra fonte é o mundo externo, né, com a esmagadora força de destruição que pode ter o mundo externo, né, haja vista todas as situações de calamidade pelas quais tem passado a humanidade, a vida durante toda a história, né, do ser humano. E o terceiro fato difícil, né, é o outro. E Freud diz, justamente aí é onde reside a maior dificuldade, né? E tem aquela frase célebre do Sartre, né, que o inferno são os outros. Então, parece que quanto mais a nossa Constituição, quanto mais fraturado, né, a nossa subjetividade, mais difícil, mais insuportável é a convivência com o outro. O outro se torna mais ameaçador, se tem menos confiança no ambiente, menos confiança naquilo que significa o outro e o diferente, né? Bem, por isso que a gente fala, né, da importância desse ambiente protetor, porque é a maior vacina que a gente tem contra a intolerância e a hostilidade, né, que são os ingredientes da paranoia e do mal, né, e do mal que se pode perpetrar ao outro, né. Vamos ver como é que eu vou seguir aqui. Bom, vamos falar um pouquinho, então, do social, né? Então, tudo isso que eu começo, né, que eu estou descrevendo em relação, né, ao ser humano e à constituição psíquica, né, a importância de aprender a amar através, né, do amor que se recebe. Soa piegas, mas é tão importante isso, que não tem outra forma de dizer, né? E eu acho que a gente também tem que perder um pouco a vergonha, né, de falar nesses termos, né, que são os termos da vida, né? A gente precisa de amor, a gente se nutre disso,
né? A nossa alma se nutre disso. Então, quando a gente pensa, né, no social e nesses fenômenos, né, da violência de grandes magnitudes, né, eu acho que a gente tem alguns pontos aqui a ressaltar, né? Essa confusão entre mundo interno e mundo externo, né, quando não se constitui bem as condições, né, de subjetividade, nos tornam, né, nos deixam mais à mercê da violência, né, e à mercê de perpetrar a violência. Em situações, né, de caos coletivo, de ameaça coletiva, né, de impacto social coletivo, como essa que nós estamos vivendo agora com a pandemia, né, o ser humano fica ainda fica muito exigido nas suas condições, né, de organização, e quanto mais fragilizado esse ser humano, mais vai ter dificuldade de se organizar frente a essas ameaças, né? E aí que é onde reside o mal, né? As condições, né, de exercer o mal, de exercer a violência. Quando eu não está capacitado para lidar, né, com a complexidade, né, das suas pulsões, né, para onde dirigir o seu ódio, o seu amor, né, ele fica muito à mercê da influência, né, do meio, né, e da violência que vem, e da ameaça, né, que o meio, o entorno social, o contexto social oferece, né? Eu não sei como é que eu estou com o tempo, Richelle. 5 minutos? Perfeito. Tá. Esta situação, né, traz uma sorte de dessubjetivação, né? Então, aquelas aquisições, né, do ser humano vão se perdendo em situações de violência, né? Quando o sujeito sofre violência, né? Quando ele está num meio violento, no meio onde ele tem que o tempo todo cuidar da sua preservação física, né? Da sua onde ele se sente o tempo todo a sua integridade ameaçada, né? Todos nós vivemos isso em alguma medida, né? Tem lugares mais seguros, mais inseguros, né? Em todos os lugares a violência representa e se apresenta, né, como um fenômeno da condição humana, né? Entretanto, isso está também muito bem descrito pelo Freud no Mal-Estar, né, no Mal-Estar da Civilização. Mas então, quando nós em algumas situações, nós nos colocamos muito mais à prova a nossa organização psíquica. Fenômenos sociais, como o que a gente vive agora, né, com a pandemia, então aparece, por exemplo, essas situações de negacionismo coletivo, né? Colocam de manifesto uma operação, né, de defesa que o ser humano usa, que é a desmentida, né? Então, quando as situações de terror se fazem muito insuportáveis, né, se lança a mão de algumas defesas mais primitivas, né, como a desmentida. A desmentida significa eu vou tirar essa parte da realidade, né, vai ser de alguma forma desautorizada, né, ela não vai ser desconsiderada, ela vai ser apenas desautorizada, ela vai ser colocada num âmbito, numa posição de menor ascendência ao nosso, a nossa consciência, nós vamos ter menos acesso a esse pedaço da realidade que vem a trazer mal-estar, né? E eu acho que todos esses fenômenos, né, de dessubjetivação se exacerbam, né, frente às situações de violência, né?
E é isso que gera, né, o mal e as atitudes que nós costumamos chamar de desumanas, né? Que ironicamente são as mais humanas, né? Mas então eu vou ficando por aqui, né? Que eu quero escutar as minhas colegas e de mesa e depois imagino que a gente vai poder debater um pouquinho. Obrigada. Então vamos passar agora para a doutora Liane Bestetti. Por favor, ative o áudio, doutora. Desculpe, boa noite a todos, é um prazer estar aqui e eu fiquei contente que eu vi várias figuras masculinas aqui num tema que muitas vezes os homens têm uma tendência a rechaçar, né? Porque parece mimimi, né? Como eles dizem, mas na verdade nós estamos tratando de coisas muito importantes. E o que a doutora Helena falou, no todo, eu gostaria de trazer para o concreto, né? O que é o concreto hoje na questão da violência doméstica? É o que todos nós vemos, alguns vivenciam, outros não, mas seja no escritório, no consultório, com um amigo, a violência permeia a nossa existência. E nós somos em parte, incapacitados, me parece, assim, para enfrentar isso com honestidade. E honestidade implica em reconhecer exatamente a participação de cada um neste processo, nesta geração de violência no seio familiar. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente diz assim, não, o homem é violento, a mulher... Não, a relação é violenta, né? Essas pessoas vêm de mundos internos, lá cada um por suas razões, aonde a violência acaba sendo o liame que os une e do qual eles, na maioria das vezes, não têm a menor consciência. E claro, né, a gente fala num tema de violência doméstica e diz assim, nossa, nós estamos no 3º milênio, e nós estamos no 3º milênio, e para vocês terem uma ideia, nós vamos falar um pouquinho do Brasil, mas com a pandemia aumentou o índice de violência doméstica, o percentual de casos de violência doméstica no Brasil em 35%. Mas teve países, Estados Unidos foi mais, teve países europeus que tinham muita baixa taxa, se a gente pode considerar isso como uma taxa, mas estatisticamente baixo índice de violência doméstica, onde houve uma explosão. Por quê? Porque houve um aumento de consumo do álcool, né? A pandemia também trouxe um aumento de consumo do álcool e aí, bom, as famílias ficaram efervescentes, cada um teve que lidar lá com seus limites, com as suas dificuldades. Então, o que me parece que eu posso me tornar útil até para a compreensão desse tema, apesar de nós sabermos muito hoje sobre violência doméstica, na realidade objetiva, ao meu olhar, no que eu vejo, assim, no meu dia a dia, realmente nós estamos engateando ainda. Né? Muito, muito. Nós temos... Para se ter uma ideia, a questão da violência doméstica, a proteção à família, ela é uma coisa de 30 anos. A Constituição Federal de 1988, ela tem artigos específicos, onde a proteção à família é a base de toda a Constituição, a nova, que a gente chamava, então, a nova Constituição de 88. Então, 30 anos se passaram e em algumas coisas nós estamos, assim, efetivamente engateando. Depois... teve vindo de uma tristeza, de uma fatalidade, de uma grande infelicidade, que foi a Maria da Penha, essa moça que sofreu, que acabou de tanto ser machucada, né? Ela acabou paraplégica, ela fez do limão uma grande limonada, né? Que beneficia a todos nós como pessoas, como cidadãos, que foi lutar por nós, lutar em nome dessa cidadania muito mais feminina, mas não deixa de ser, não há cidadãos de uma classe só, né? E então veio a Maria da Penha e essa lei
veio ao encontro de uma necessidade, porque até então, todos esses casos de violência doméstica, eles eram tratados sobre a égide do Código Penal. Então, homicídio, agressão física, lesões corporais leves, lesões corporais de natureza mais gravosa. E as mulheres passavam, então, nós já sabemos, sendo maltratadas em delegacias, sendo escorraçadas, sendo ridicularizadas na sua busca por uma justiça e uma busca pela penalização daquele agressor. Sem dúvida, a vinda da Maria da Penha, a vinda dessa lei, com seus juizados especiais que cuidam dessa matéria, com delegacias especializadas, não há dúvida que foi um enorme salto. Tá? Hoje a gente poderia dizer assim, bom, só não vai quem não quer, mas aí o não querer é não poder, né? Esses conceitos acabam estando ligados, exatamente porque a Helena falou, porque há questões internas muito severas de quem é a vítima dessa violência, porque essa lei ela tem um olhar único. Então, eu até tomei nota porque para não errar isso no conceito, porque o conceito é importante, né? Essa lei é dirigida a o sujeito passivo são todos aqueles que se reconhecem como mulher. Os homossexuais, eles estão incluídos, os homossexuais femininos estão incluídos nesse conceito, os travestis estão incluídos nesse conceito, os transexuais estão incluídos nesse conceito. É importante que vocês vejam, para quem se entende, se vê no gênero mulher, né? Então, ela não é uma lei que só a mulher pelo sexo feminino, mas sim por quem se sente mulher, e aí com essas derivações que são previstas hoje e reconhecidas pela lei. E na prática, assim, no dia a dia, vocês sabem que é muito assustador, porque como isso atinge a todas, assim, a toda a gama de pessoas, baixa formação intelectual, outras doutoras, pós-doutoras, né? Pós-doutoras. Eu tive uma cliente que me ensinou muito, como todos os nossos, acho que os pacientes ensinam para vocês, meus clientes me ensinam. Ela era uma pós-doutora de uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, e ela e o marido tinham feito uma formação no exterior juntos, e quando ela veio me procurar, então ela queria se divorciar, e ela me disse, eu não posso lhe mostrar minhas marcas, porque eu achei, do jeito que ela falava, que ela estava sendo vítima de violência física, que é uma forma, tem a violência psicológica, emocional, que nós vamos falar daqui a pouco. E ela disse, eu não posso lhe mostrar minhas marcas, porque elas estão na minha alma. E eu perguntei a ela, por que tanto tempo, né? Uma mulher, então, independente, poderia se manter sozinha, filhos já adolescentes? Ela disse, eu não sei. Na verdade, ela me disse, eu não sei que lado louco meu se sujeitou a ser machucado. Tá? E é claro que ela só veio buscar ajuda, e a ajuda era ali fazer um divórcio, quando ela foi se tratar, quando algo dentro dela disse, chega, né? Só que até foi muito impressionante, assim, ela levou um ano, ela me consultava assim uma vez a cada 2 meses, 1 mês, me ligava para ver se eu estava aqui ainda, eu imagino, e ela ia se tratando, né? E ela ia vendo lá suas dores, suas razões, até que um dia ela disse, agora sim. E realmente foi um processo muito litigioso, porque ele era um agressor, o ex-marido, um agressor nato, assim. O nível de agressividade dele era uma coisa, mas era uma agressividade aparentemente mansa, né? Porque ele não mudava o tom de voz, e ele ofendia ela, ofendia a mim. Onde havia o sexo feminino, era até que ele pegou uma juíza, né? Felizmente, graças a Deus, temos juízas maravilhosas, que mandou ele se retirar
se ele continuasse. E ele se retirou, né? E foi ótimo ele ter se retirado, porque facilitou a nossa vida. Ele disse que ele não ia ter um diálogo com mulheres como é que é? Preconceituosamente feministas. Então, ele tinha toda uma ideia doente daquela relação. Então, mas o que me chama a atenção que os anos... Então, vejam bem, nós temos essa lei, a Constituição é de 88, essa lei tem muitos anos, ela está plenamente em vigor, com todo um sistema operativo protetivo, e ainda nós temos um calar, né, um silêncio muito grande das mulheres agredidas. Então, claro que o direito não toma conta disso, não tem instrumentação. Nós temos, os nossos instrumentos são simples e objetivos. É o tipo penal. Aquela mulher foi agredida fisicamente ou emocionalmente ou sexualmente, no sentido das mulheres casadas ou mulheres vivendo em união estável, sendo obrigadas a manter relações sexuais, sendo obrigadas a qualquer tipo de algo que não seja da sua natureza, contra a sua vontade, isso também a Lei Maria da Penha vale a pena ser lida. Eu trouxe algumas coisas, se der tempo eu vou me permitir ler para vocês, porque quando se fala em violência, sempre se pensa muito, claro que aqui nesse foro não, né? Mas na maioria das vezes se pensa na violência física, ele deu um tapa, machucou, jogou o sapato, qualquer coisa assim. Mas a mais danosa é essa violência disfarçada, né? É a violência da fala, que 5 minutos já vamos lá. A violência da fala e a violência no desrespeito e assim, e me pareceu que todas as vezes que eu tive que me defrontar com isso como trabalho, para mim sempre tinha uma linha que unia uma identificação nessas pessoas, nessas mulheres que eram sujeitos passivos dessa agressão, que era uma baixíssima autoestima, e um medo profundo do abandono. E a doutora Helena falou uma coisa que me chamou muito a atenção: todo mundo deseja ser amado, né? Todos nós desejamos, precisamos e queremos ser amado. E, estranhamente, nesse psique do que eu via de muitas mulheres machucadas, havia essa grande fantasia que ele me bate porque ele me ama, né? Porque depois ele vai pedir perdão e eu vou perdoá-lo, e essa relação de poder do agressor e do agredido acaba se invertendo momentaneamente depois da agressão, e o agredido passa, então, lá o tempo que se chama o tempo da lua de mel, depois da agressão, 2, 3 semanas, ficam cheios de amor para depois tudo recomeçar. Então, o que me parece aqui importante dentro do contexto do que nós estamos falando? Há uma instrumentação legal bastante adequada. Claro que existem falhas de políticas públicas que podem e devem ser adotadas, mas nós estamos a caminho, nós evoluímos muito, muito. Então, hoje, eu diria assim, não recorre a uma proteção da Maria da Penha, não quem não quer, é quem não consegue. Tá? Porque se tem o querer, consegue. Tá? O problema é aí dentro de cada um esse querer se tornar uma coisa verdadeira. E acho que a segunda coisa e a última é pagar o preço pela decisão. E aí sim, aí eu acho que nós falhamos nas políticas públicas, os abrigos femininos para a proteção dessas mulheres ainda são muito poucos. Eu acho que isso é uma evolução, acho que vamos chegar lá, abrigos mais bem estruturados, com uma assistência diurna e dinheiro, porque, na maioria das vezes, essas mulheres saem de situações onde há uma dependência econômica, além da emocional, há uma dependência econômica, são mães de família, têm deveres, têm contas, têm coisas para pagar. Então, esse sistema precisa ser alargado para uma proteção mais ampla em relação... Hoje nós temos a lei, nós temos as delegacias, nós temos profissionais capacitados para o atendimento.
Segunda coisa, nós temos que ter políticas públicas para que isso venha ao encontro e permita a essa mulher passar esse tempo da dor, né? Esse tempo do novo horror, dessa nova realidade, enfrentar esse agressor, podendo, então, ser devidamente protegida também pelo Estado. Depois podemos aumentar e conversarmos mais sobre isso, se for importante ou alguém quiser, conversamos depois. Certo, doutora Richelle? Tá bem. Então, vamos passar pela doutora Ivete. Vamos dar um tempinho até a doutora entrar novamente. Aqui. Boa noite, obrigada ao convite, boa noite a todas e a todas. Eu fiquei escutando as palestrantes anteriores e pensando o que eu poderia contribuir, né? Já que a gente vem com uma ideia um pouco ampliada no sentido de falar sobre violência, né? E sobre da minha fala, então, falar um pouquinho sobre a intervenção, né? Eu sou psicóloga, trabalho no Tribunal de Justiça, trabalho no Juizado de Violência Doméstica desde 2011. A minha chegada no Juizado de Violência Doméstica foi para atender as mulheres, mas também para pensar o atendimento aos homens, né? Os homens autores de violência. Então, a partir de 2011, eu comecei a trabalhar com um projeto de grupos reflexivos, né? Então, fui pesquisar muito essa área, fui estudar bastante, ver o que tinha no Brasil e pensar, então, como ajudar no caráter, então, preventivo da violência, né? Aquela violência que já estava instalada, mas eles vão continuar juntos ou ele vai sair daquele relacionamento, vai entrar num novo relacionamento, então a gente precisa trabalhar com o homem, sim, né? A Lei Maria da Penha, naquele momento, tinha um artigo que dizia que os homens poderiam ser encaminhados para serviços educativos, agora eu não lembro bem a expressão, tá? Mas este ano nós temos uma nova lei, né? E a partir de 2006, a partir da Lei Maria da Penha, que já dizia que o homem deveria ser, né, encaminhado para atendimento e para trabalhos, né, para pensar psicoeducativo, né? Ao longo desses anos que eu venho acompanhando as resoluções dos juízes nos encontros do Fonavide, eles foram tendo novas compreensões, até porque em alguns locais do país já estavam realizando grupos dentro dos judiciários. O nosso judiciário foi um dos primeiros a implementar, então, grupos reflexivos dentro do juizado de violência doméstica. Já haviam grupos em outros estados, mas fora, feitos por ONGs, né? Mas dentro dos juizados mesmo, acho que o nosso foi um dos primeiros, né? Mas a partir daí, o que eu gostaria de falar? Escutando um pouquinho, então, a fala inicial, né, de que sim, aquele sujeito ele está em sofrimento, por isso ele vai exercer violência, a gente não pode também deixar de dar conta ou de se atentar para a realidade que é daquele sujeito que sofre a violência e que também vai ter um novo sofrimento, um sofrimento a mais que não necessitaria se a sociedade não fosse uma sociedade machista, patriarcal, como é a nossa, né? Em sociedades mais machistas, mais patriarcais, maior o número de violência contra as mulheres, né? Maior dificuldade de conscientização, então, da própria sociedade. Então, a partir daí, a Lei Maria da Penha, ela se estrutura toda com um conceito, né? Violência de gênero, né? Nós devemos, para atuar com essa especificidade desse tipo de violência, uma das mais difíceis de ser combatidas, né? Porque as pessoas vão continuar tendo relacionamentos, né? E é uma dificuldade enorme. Então, a Lei Maria da Penha, ela se propõe, então, a trazer esse conceito de gênero, a perspectiva de gênero de todas as pessoas que atuam, tanto na esfera jurídica, quanto na esfera psicossocial. Então, que se tem esse olhar de gênero. Então,
para pensar esse olhar de gênero, nós temos que estudar um pouquinho para entender como é que se constrói o sujeito dentro dessa perspectiva, que é um sujeito que é construído linguisticamente, no sentido de que é dado valor para um sujeito, né? Diferentemente do valor que é dado para outro sujeito dentro de uma cultura machista, né? E nós vamos encontrar, então, discursos em todas as áreas que vão manter esse valor diferenciado para um sujeito e outro, né? Sendo que, se nós formos pensar no sujeito humano, seria um sujeito só, mas o sujeito humano homem tem um valor, o sujeito humano mulher dentro da cultura tem outro valor. A partir daí, o que eu acho interessante é que a gente tem algumas pesquisas sendo feitas, né, que vão mostrar diferenças de avaliações, tanto dentro de adoções, pensando até nas adoções, né? Adoções por casais homossexuais vão receber critérios de avaliação muito diferentes de avaliações de adoção por casais heterossexuais. Porque a nossa sociedade se estrutura toda em cima de conceitos sexistas, né? Dizendo que o que seria normal e válido seria aquele conceito, e para todas as áreas, é muito engraçado isso, que para todas as áreas, seja na medicina, seja nas ciências em geral, seja na psicologia, seja na psiquiatria, para todas as áreas a gente vai encontrar essa construção em cima desse critério que é a sexualidade. Tanto que a gente vai encontrar plataformas políticas que vão se embasar basicamente em cima desses critérios. O que seria a família, né, tradicional, correta, né? E o que seria o não correto em cima do quê? Em cima da sexualidade. Então, dentro desse padrão, né, conceitual, epistemológico, de quase todas as ciências, poderia dizer, né? Acredito que todas as ciências, existe uma valoração que coloca um dos sujeitos numa posição em desvantagem. Aquele sujeito que está numa posição de vantagem, se por acaso não se identifica com a sua sexualidade, com o seu sexo biológico, ele também vai sofrer as mais variadas violências, sendo que o Brasil é o primeiro lugar de assassinato de mulher trans, travestis, né? E o Brasil, então, ele está nesse ponto, né? Eu acho que a gente tem que evoluir muito e para pensar, então, a questão da violência. Eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho, tá? Algumas ideias, assim, para a gente falar sobre por que a mulher não sai da violência, né? Se a gente for pensar, ela é um sujeito, ela tem, né, muitas mulheres, a própria Eliane trouxe, né, algumas mulheres, a mulher que ela atendeu, né, uma pessoa culta, né, uma pessoa que tinha capacidade, provavelmente, de refletir diferenciada, né? E eu acho que muitas mulheres eu atendi, que sim, que elas trazem essa questão muito forte, muito impactante, né? De que eram mulheres que tinham toda uma estrutura, né? E eu sugiro que vocês deem uma olhada, tem um TED Talk, que é da Leslie Steiner, que ela era uma pessoa, acho que americana, e ela coloca a história de vida dela. Ela era uma pessoa que foi criada numa família onde ela tinha proteção, ela era amada, nunca vivenciou violência, não, então assim, pensando, né, do cuidado, né, ela se constituiu como uma pessoa forte, criou, foi trabalhar, foi ter a independência dela, foi ter a vida dela, né? E num determinado momento da vida dela, ela se relaciona com uma pessoa, com um homem,
com quem ela se casa, e antes do casamento ele já dá uma surra nela. Essa história que eu estou contando, que é da Leslie, é uma história que está disponível para a gente escutar, mas ela é a história de muitas mulheres que eu escuto, né? Mulheres que dizem, jamais eu tinha vivido uma situação de violência na minha vida. Minha família, meu pai e minha mãe se respeitam, né? E falando disso, né? A gente fica, às vezes, eu pelo menos fico sempre impactada. Olha, tem algumas coisas que fogem daquilo que teoricamente eu vinha, né, aprendendo. E aí sim eu sou obrigada a aceitar que a questão cultural ela é muito forte, né? Então a Leslie, contando a história, que ela publicou um livro, inclusive, né, ela diz o seguinte: nós somos educadas para pensar que nós é que somos responsáveis pela saúde psíquica daquele sujeito, né, daquele outro, né? E a gente é educado assim e acredita nisso. Então ela não saía daquela relação de violência porque ela não conseguia se enxergar como uma vítima. Ela conseguia apenas se enxergar como alguém que tinha aquele papel de cuidador, que deveria cuidar e ajudar o outro, porque afinal de contas ele era uma pessoa que estava em sofrimento. Então, sim, eu entendo que a gente tem que entender, que compreender, né, que o homem está em sofrimento, que ele precisa de ajuda, mas a gente precisa ajudar a mulher a não cumprir esse papel do qual ela não tem condições de assumir, né? E nem vai ser benéfico se ela quiser assumir, ela não vai conseguir resultado nenhum, né? Então, trabalhar com os homens, a gente sempre está, eu digo por mim, né? Nesse papel, de certa forma, um pouco ambivalente, porque a gente está vendo a necessidade dele, mas ao mesmo tempo eu que trabalho atendendo também as mulheres, né? Também fico pensando, nossa, né? A forma como eles colocam, né? A questão do controle, a questão da necessidade de submeter aquele outro às suas carências, às suas necessidades, e ao mesmo tempo um jogo psicológico que é feito, né? Que quando o outro tenta se separar, mas eu vou me matar, eu não consigo viver sem você, né? Então, assim, trabalhar com o homem também exige um pouco desse olhar, né? Mas o que eu quero trazer para vocês também não é algo assim negativo, é algo muito positivo. Eu trabalho com grupos com mulheres e grupos com os homens, que trabalhar em rede, trabalhar em grupo é a melhor forma de lidar com essas questões de violência, o empoderamento, né? Essa palavrinha que a gente está trabalhando, falando tanto, né? E trabalhar com os homens também é escutar a dor e o sofrimento deles, né? E é muito triste, eu concordo com a Helena, que há uma realidade muitas vezes de um total desamparo, né? Já no início da vida, né? Tanto para homens quanto para as mulheres. Mas o que eu quero trazer é que isso se soma na questão das mulheres, porque elas também trazem essa questão do desamparo. E aí quando alguém traz a violência para dentro da família, né? E as intimidações, que são muitas, né? Aquela vigilância constante, para muitas mulheres isso resulta num sofrimento psíquico profundo, tentativas de suicídio, né? E para os homens também. Então, tá aí, nós vamos continuar debatendo. Eu acho que essa é apenas uma fala introdutória para a gente colocar essas questões aí. Passo a palavra. Tá certo, pessoal. Então, quem quiser fazer algum comentário, se inscreve no chat, ele pede a palavra que a gente chama. Enquanto o pessoal vai pensando aí, me ocorreu várias ideias, na verdade, né? De que, por exemplo, o que a senhora estava falando sobre o agressor, eu penso que o limite para o agressor se dar conta que é doente é a lei, né? Porque até enquanto isso não houver algum tipo de corte na conduta, né? Ele não vai entender que existe um desacerto com o que é correto, né? E uma outra situação também, outra coisa que me ocorre, assim, é o quanto que a concepção interna de masculinidade ela é construída a partir de uma negação de dependência do outro, de que ele precisa ser homem e dar conta de tudo sozinho. Então, portanto, ele não pode ser dependente nem de mulher, né? Então, isso também como
e até como um ataque a ele quando a mulher quer sair do relacionamento, por exemplo, né? Que o problema às vezes não é nem a pessoa da mulher deixá-lo, mas ele ser rejeitado por alguém como um estímulo, né, de raiva, né, que vai ser exteriorizado numa agressão. Né? Eles trazem muito, Richelle, eles trazem muito essa questão do desrespeito, eles se sentem desrespeitados, eu diria, se sentem desautorizados, né? E eles não conseguem, eu não vou dizer assim a 100%, eu vou dizer 98% para não ser tão redundante, tá? Se vê como agressor, quase sempre a mulher é que foi a culpada, foi ela que me fez agir assim, foi ela que me fez sair do sério, foi ela que me... E é muito interessante. E há uma dificuldade de enxergar o prejuízo que ele fez para o outro, né? Foi só um cortezinho, né? Quem disse isso foi um rapaz que cortou o rosto da mulher, atravessou todo o rosto, né? Foi só um risquinho, né? Uma minimização do seu ato. Então, a gente precisa também pensar, né? De que forma sensibilizar essa pessoa, olhar para ela, né? Mas o que eu quero trazer de positivo é que trabalhar com os homens tem uma grande vantagem, né? É que a partir do momento que eles se dão conta que eles são responsáveis e que eles podem, sim, ajudar a mudar essa situação e que se engajam nisso, né? Eles não voltam a reincidir. Então, a nossa taxa de reincidência, mesmo agora, com a pandemia, que houve, sim, maior reincidência, porque o seu mundo interno fica mais desorganizado, o conflito, eles estão confinados no mesmo ambiente mais tempo, com maior dificuldade, né? Aquilo que a Eliane trouxe, alcoolismo, né? Aquilo que a Helena trouxe, né? O ambiente que não consegue me proteger, e no momento de pandemia ninguém consegue se sentir protegido, né? Causa uma maior dificuldade, né? Faz com que os conflitos também aumentem, né? E mesmo nesse tempo de pandemia, olhando a reincidência, ela foi bem menor do que quem não participou desses grupos de reflexão. Então, em torno de 3,7%. Eu queria dar um dado que nós não falamos e talvez no decorrer possa ser falado. Hoje tem muitas agressões, muitas mulheres agredindo aos homens. Não sei se, Ivete, tu tem percebido isso, né? Claro que um tapa, um soco de uma mulher na sua potencialidade ofensiva, ela é infinitamente menor do que um soco. Um soco nos derruba pela força física. Um tapa vai ser agressivo, mas assim, é impressionante o que... Talvez muito mais a Ivete possa falar sobre isso, mas, claro, com essa conscientização das mulheres, com essa possibilidade a Maria da Penha, ela tem servido também como um instrumento de ameaça, o que é terrível. É terrível as mulheres usarem a Maria da Penha como um instrumento, porque elas têm que usar a Maria da Penha no sentido de, porque é uma lei protetiva e uma lei que as ampara, mas não usar a Maria da Penha como uma ameaça. Tu vai me bate, porque eu vou lá na Maria da Penha, me bate. E ela vai começando, e me bate, até que o cara bate. Ou ela bate no rosto. Né? São assim, são os casais doentes, né? Aquelas relações doentes, contaminadas de dor, né? Contaminadas de uma certa dose de loucura. E quando eu ouvi a Ivete, eu me lembrei de coisas, não sei por que eu fiz uma associação livre, aparentemente não tinha nada a ver, mas eu fiz. Me lembrei de duas grandes mulheres que foram significativas. A Simone de Beauvoir, né, quando ela escreveu O Segundo Sexo, ela foi a grande escritora, a grande feminista, no sentido de trazer o papel da mulher para o seu lugar devido. E quem lê Simone de Beauvoir, lê um livro da história dela com Sartre, ela tinha uma profunda submissão.
numa boa parte da história da relação do Sartre e da Simone de Beauvoir, se percebe que não havia esta fantasiosa igualdade, havia uma certa submissão. Por exemplo, ele não queria ter filhos, ela acabou engravidando de um amante que teve nos Estados Unidos, perdeu o filho, podia ter tido com o Sartre, mas ele não queria filho, né? Depois, trazendo para a nossa realidade, lembrei da Rose Maria Muraro, que foi a grande, né, maior escritora feminista brasileira, até que ela escreveu livros, ela dava palestras, ela participava, até que um dia ela disse: eu apanhava, eu era vítima de violência dentro da minha própria casa. Então, vocês vejam, às vezes há essas coisas emblemáticas, né? Aquela mulher não. Imagina, aquela mulher, não, aquela mulher sim. Né? Muitas vezes sim. Então, a gente se atrapalha, porque isto fica, às vezes, muito disfarçado e nós não conseguimos, muitas vezes, identificar, né, o que é exatamente que está acontecendo. Eu, às vezes, me atrapalho, eu não sei onde está a verdade, se verdade há, e muitas vezes não há a verdade não é uma única verdade, né? São vários espelhos, assim, e a gente vê os homens muito assustados. Eu vejo aqui alguns muito assustados, né, Ivete? E acho que eles têm uma capacidade muito, eu concordo plenamente, quando eles se dão conta de que aquilo é um grande erro, que aquilo é verdadeiramente uma violência, e conceituam internamente, o índice de reincidência ele é muito menor. Como os crimes passionais. Dificilmente um homem que matou uma mulher, aspas, bem grande aqui, por favor, por amor, porque foi traído, esse aspas, tá? Ele jamais, ou dificilmente, raramente vai matar de novo pela mesma. Então, os crimes passionais têm um baixíssimo, é a mais baixo índice de reincidência, são os crimes passionais. Então, só assim, trazendo para que a gente possa continuar a conversa. Fazer um comentário também, né? Que primeiro, estou aprendendo muito com vocês, a Liane e a Ivete, né? Na prática específica de vocês, né? Na questão, enfim, né? De gênero, né? Realmente uma experiência fantástica e está me servindo muito também para pensar, né? E pensar algumas coisas assim em relação a, enfim, como é que a psicanálise, né, pode entrar nessas situações que são tão enigmáticas, né? Porque eu acho que nós estamos falando de grandes complexidades, né? As coisas não são nunca tão simples como parecem ser, né? Não é uma questão só de um agressor, que é um ser do mal, e uma vítima, né, que é completamente submetida, né, por aquela ação, né, daquele ser. Então, a Liane trouxe, né, uma situação muito interessante, né, dessa mulher que teria todas as condições para se independizar, né, daquele homem agressor, e ela não conseguia fazer isso. Então, sempre existem, e também a Ivete trouxe também uma outra situação, né, um outro caso que também é muito interessante da gente pensar, por que uma pessoa... Puxa vida, me fugiu o caso que a Ivete trouxe. Que foi amada, que foi protegida, a infância, a vida toda. Como que ela se submete? Obrigada. Então, né, são situações assim que nos deixam perplexas, né? Por quê? Então, como é que se explica que né, a pessoa teve toda uma criação aparentemente carinhosa, amorosa, não sofreu violência? Então, são sempre, enfim, situações que ensejam uma grande complexidade e a gente tem que ver cada situação, porque cada situação é singular, né? Claro, essa pessoa, né, que não sofreu violência aparentemente, alguma coisa, né, na sua história identificatória,
leva a que ela precise se submeter a situações como essa, né? Algo que a gente não sabe de onde veio, né? Muitas vezes a gente fala, né? Quer dizer, existe um conceito, né, na psicanálise, que é o conceito de identificação, né? Então, nós, para nos constituirmos, né, como pessoas, para constituir nosso psiquismo, nós nos identificamos, né, desde etapas muito precoces, né, com as pessoas que estão com os objetos, né, que nos criam, sejam os pais biológicos ou não. Então, essas identificações que são muito precoces, a gente não tem como mapear, né, da onde veio esse material, essa matéria-prima, né, com a qual eu estou me constituindo, né? Isso às vezes fica muito... É uma questão, assim, nas situações de adoção, né? Essa pessoa é assim, mas não se sabe quem eram os pais biológicos, né? Com certeza, isso tem a ver. Mas mesmo em situações, assim, de filhos biológicos, né, que não se entende bem como é que aquela pessoa desenvolve aquele comportamento, se ela teve uma criação que parece que não explica, né, que ela tenha que se submeter a determinadas situações de humilhação, né? E a gente não sabe, muitas vezes, as identificações. Na verdade, a identificação é um mecanismo muito complexo, muito enigmático, e que às vezes fica muito difícil mesmo de entender de onde vem. Muitas vezes está relacionado, inclusive, com gerações anteriores, né? Conflitos de gerações anteriores que, às vezes, as pessoas não têm nenhuma relação com aqueles ancestrais e acabam desenvolvendo comportamentos estranhos, e que a gente vai conseguindo entender a partir, né, vamos dizer, de um processo de análise daquelas pessoas, que aquilo está relacionado, inclusive, com gerações anteriores, né, que são conflitos que passam pelas gerações, né? E uma pessoa, para se constituir, passa por, né, aquele material que constitui uma pessoa, passa por, no mínimo, 3 gerações. Então, existem muitas questões que são enigmáticas, né, sobre o comportamento das pessoas, né? E a Liane e a Viade que lidam, né, com essas questões, assim, práticas, né, dessas, enfim, eu imagino, assim, que devam ter mesmo muitos casos que são absolutamente incompreensíveis, né? E, enfim, que a gente... Mas, basicamente, assim, né, a gente, mais o que eu percebo, tá, é o controle, né? É uma necessidade de destruir o outro, porque o outro tá me colocando à prova, né? Tá realmente questionando, né, a minha autoridade. Né? E eu acho que o que mais ameaça, a Liane estava falando, né, da ameaça, o que mais ameaça hoje em dia, né, é a emancipação da mulher, né? O que mais ameaça é a emancipação da mulher, né? Porque quem estava numa situação de privilégio não quer deixar, não quer perder a sua situação de privilégio. E hoje a gente tem mais do que isso, né? A gente tem vários movimentos que questionam os homens, né? A homossexualidade, o lesbianismo, essas várias novas formas de viver a sociedade, né? Que para uma pessoa que não tem em si, né, essa possibilidade da alteridade, ela vai usar da violência, né? E aí quando a gente tem, aí vocês me desculpem, não estou querendo nem puxar brasa para um nem para outro, mas quando a gente tem, né, no mais alto escalão do país, na presidência do país, nas autoridades do país, esse pensamento, né, que precisa eliminar a alteridade, aqueles outros, né, que estão por baixo, a base, né, da sociedade, que é a população, né, se sente autorizada também, né? Então, a gente vai ver várias violências por uma... E aí eu digo assim, a gente tem identificações, assim, eu posso me identificar também, não só com a minha família, né? Eu posso, inclusive, não me identificar com os meus modelos parentais, posso escolher me identificar com outros modelos, né?
Então, essa questão da sociedade, aí lembrando de um experimento, 2 experimentos, assim, rapidinho, se eu puder falar, tá? Um experimento que foi feito numa escola no México, com estudantes, que eram, as famílias queriam que eles fossem educados de forma não discriminatória, né? De igualdade, pai e mãe queriam isso, né? Então, as crianças estavam naquela escola para aprender a não fazer diferença de gênero. E não, era uma escola que educava de igual forma meninos e meninas. Então, eles tinham o dia do brinquedo de menino, o dia de brinquedo de menina, todo mundo brincava junto, não podia não brincar, né? Eles faziam várias coisas para interagir. E o que eles fizeram nessa escola? Uma pesquisadora foi ver, então, que maravilha essa escola, né? E aí entrevista um menininho e pergunta para ele assim: ah, tá, então aqui tu brinca de Barbie. Ele estava brincando com as bonecas, né? E ele disse assim: sim, e tu gosta de brincar? Gosto de botar roupinha e tal. Ele estava dizendo tudo que ele gostava de fazer, né? E ela vendo isso. Aí ela pergunta para ele: tá aí em casa, tu faz isso? Ele: não, eu sou homem. Então, assim, a influência da cultura, né? Ela, por mais que os pais não queiram, e os pais, provavelmente dentro de casa, também ofereciam isso, né? Um outro experimento foi feito com pessoas que se diziam não excludentes, que tinham, né, em si, na sua base, a não discriminação de pessoas, né, e que se consideravam pessoas que tinham uma visão da alteridade. E aí eles botaram 2 crianças gêmeas, né, numa sala com brinquedos, e aí tinha os brinquedos espalhados na sala, e eles tinham que só ir lá oferecer os brinquedos. Só que eles botaram a menina vestida de azul e o menino, eram gêmeos, né, menino e menina, e o menino vestido de rosa numa sala, a menina vestida de azul na outra sala. Acho que vocês já devem conhecer, já estou vendo gente sorrindo aí, né? Esse experimento. E aí essas pessoas tinham que transitar e oferecer os brinquedos. E os observadores, então, observaram o quê? Que para os meninos, embora os brinquedos fossem bem parecidos, coloridinhos, etc. e tal, se oferecia, para o que era um menino, né? Estava vestido de menino, embora fosse menino, se oferecia para ele os brinquedos mais duros, carrinhos, né? E brinquedos duros. E para a menina se oferecia brinquedos mais macios. Então, assim, nós estamos impregnados dessa cultura, nós tratamos as pessoas diferente, por mais que eu queira educar minha filha de uma forma não diferenciada, eu vou terminar, né, passando de alguma forma os meus preconceitos, a minha visão distorcida, né? Eu queria dar um exemplo de algo que aconteceu há 2 meses atrás, para vocês verem ao encontro do que a Ivete está dizendo. Na Suprema Corte do país, né, os nossos ministros do Supremo, foi uma advogada, acho que ela era de Brasília, fazer uma sustentação oral. E ela foi admoestada, essa palavra é uma palavra muito antiga, mas admoestar, né? Ela foi chamada a atenção de uma forma absolutamente machista, absolutamente incorreta, por um dos ministros. Porque ela se saiu muito bem, porque ela respondeu e continuou na sustentação. Me orgulhei dela, me orgulhei muito dela. Não sei se teria tido a mesma frieza que ela para poder continuar. Mas ele só fez aquilo era uma agressão, aquilo dentro da Lei Maria da Penha era uma agressão psicológica em razão do gênero, porque ele jamais admoestaria um homem e um advogado. Ele se permitiu chamar a atenção dela de uma forma... Porque ela errou, ela, em vez de usar a Vossa Excelência, ela acabou usando, em algum momento, vocês... Foi na fala, nervosa, preocupada. Imagina, é muito difícil fazer o que ela estava fazendo. É para poucos. E ela foi admoestada, então, publicamente, para todo o Brasil, porque isso aí é televisionado. Claro que depois os institutos dos advogados, as OABs de cada região manifestaram apoio a ela, mas ficou muito evidente. Ali era Maria da Penha. Se nós pegássemos o tipo
ali era Maria da Penha. E ele se permitiu absurdamente admoestá-la por um erro vocacionado ali, quando ela, em vez de dirigir, falar Vossa Excelência, chamou vocês. Jamais ele faria isso com um homem, fiquem certos. Porque milhares já fizeram sustentação oral e eu ouvi falar vocês, porque a gente se atrapalha. É difícil fazer aquilo, a gente se atrapalha. Né? Mas ela foi admoestada. Então, só trazendo assim um exemplo, na mais alta corte desse país, que Deus nos proteja dela, mas a mais alta corte do país teve um gesto de um dos ministros muito grave, que foi muito representativo, emblemático, eu diria assim, emblemático dessa questão cultural que está impregnada lá. No próprio STF já tem pesquisas das mulheres, as ministras serem mais interrompidas na sua sustentação do que os ministros. Então. Olha só, que interessante. Pessoal, estamos nos 10 minutos finais do nosso evento. Eu vou fazer alguns comentários aqui que o pessoal colocou no chat, né? Para a gente já ir se encaminhando, tá? O Célio, acho que fez uma complementação à fala da Helena. Na visão de vocês e pela experiência de práticas clínicas, o comportamento de agressividade, violência, está relacionado basicamente nos conflitos do lar? Ou podemos dizer que fatores familiares contribuíram? Exemplo, pais que de alguma forma tiveram sua contribuição desta criança em seu desenvolvimento na fase adulta. Eu acho que ele fala dessa transmissão geracional da violência, né? Depois o Adalberto, as leis punitivistas dão conta de minimizar esse problema social? Se não, quais outros caminhos possíveis de enfrentamento à violência que se interseccionam com as leis? Interessante a pergunta. Se há um impacto social, né, na diminuição de violência. Existe isso? Assim, tem quantificado, doutora, assim, em termos de... O que eu tenho a dizer, assim, a gente não tem mensurado, né? Não existe essa mensuração, mas o que existe é o que a gente está fazendo hoje já é impacto social. O que nós estamos fazendo aqui agora já é impacto social. Nós saímos daqui pensando mais. Nós saímos daqui buscando mais, né? A Jaqueline fala sobre a opinião... Nossa, né? É que, nossa, eu vou me incluir porque tem uma coisa que eu vi aqui que é importante. Sobre os entraves do sistema e a quem atende essas pessoas vitimadas por agressores. Bom, sobre isso tem uma portaria agora do Ministério da Saúde, do dia 27 de agosto, tá? Que determina como obrigatória a notificação da polícia pelo médico em caso de suspeita ou confirmação de estupro. Tá? Então, o médico que atender uma vítima tem que notificar. Só para ficar uma novidade. O que mais? Aqui fala sobre o... Deixa eu ver. Existe um documentário intitulado Sozinhas, que retrata a violência contra as mulheres do campo. Aí tem um endereço do YouTube. A Renata gostaria que a Ivete falasse sobre alienação parental. Gente, isso é um tema para uma quinta, né? Inteira. Então já vamos deixar o convite para a Ivete. Ela dá uma palhinha hoje, né? Podemos até, se o trio aí aceitar, né? Ivete, Liane e Helena, para uma próxima quinta seguirmos nesse tema. Mas eu pedi, desculpa, me intrometi aqui já, mas eu pedi para a Ivete comentar, porque a gente andou falando por mensagem sobre isso, né? E tem tudo a ver com a violência contra a mulher, então eu queria que ela tocasse nesse ponto aí. Obrigada, desculpa me intrometer. Como é que eu vejo, tá? E até interessante, eu vou dizer para vocês, assim, em 2011, 2012, eu comecei a minha formação como mediadora, virei mediadora e tal, e mediadora judicial, mediadora familiar e tal. Eu tinha uma posição mais favorável à lei de alienação parental naquela época, né? Mas eu tinha uma visão um pouco estreita. Eu fui começando a melhorar a minha visão a partir do momento que eu começo, que a lei realmente estava sendo implementada e sendo usada, e aí eu me assustei. Olha a utilização da lei, a deturpação da lei, sendo usada para intimidar mulheres, né? As mulheres passando por um terrorismo psicológico, que é o que mais eu tenho hoje, né? Mulheres que eu atendo,
que foram agredidas. Ela foi agredida com soco, o cara tentou matar em festa de fim de ano, Natal, os momentos em que eles bebem, né? A mulher pede a separação, registra violência doméstica. E o cara, a primeira coisa que ele faz o advogado vai lá e alienação parental. Né? A mulher fugiu porque está com medo, seja violência psicológica, seja... E a violência psicológica ela é a base, ela está em todas as violências. Né? As mulheres que eu atendo, que sofreram tentativa de feminicídio, mulheres que são encaminhadas pelo júri, né? Todas elas trazem violência psicológica, essa diminuição da mulher. Né? Eu lembro de uma que ela me dizia assim... Já, depois de ter sido esfaqueada, tá lá, tá bem, quando voltou a trabalhar, tá tendo a vida dela normal, né? Se é que se pode chamar de normal. E aí eu pergunto, porque eu sempre faço avaliação de risco, né? A avaliação de risco é tentar ver se houve outras situações antes, né? Para ver se elas estão mais graves, se elas estão ficando cada vez mais graves, se no ciclo de violência doméstica ele está ficando mais curto, as violências, e sim, de fato, isso acontece, tá? E aí vocês me perguntam, mas por que tu fez a avaliação de risco para uma mulher que o cara tentou matar, né? Eu disse, não, eu queria entender se por acaso ela estava percebendo o risco que ela corria antes disso. Porque eu acho que isso é importante também, né? Porque algumas mulheres, elas retomam com o companheiro, mesmo depois de uma tentativa de feminicídio. O cara tá preso, ela vai lá e pede, né, para ele ser solto. Tem uma que entrou ela com habeas corpus para ele, né? E ela levou 14 facadas, né? Não foi uma, foram 14. A mulher que leva tiro, a mulher que ele queima a casa com ela dentro, com as crianças, né? Então, assim, são várias situações. Então, eu falo da minha prática, tá? E essa mulher, então, me perdi, gente, me ajudem, o que é que eu falei? Me perdi mesmo. Eram as mulheres sendo acusadas de alienação parental. De alienação parental, isso. Que horror. Então, assim, hoje eu estou fazendo campanha, votem lá sim para acabar com essa lei de alienação parental, porque ela está sendo um prejuízo enorme. Tá? Mulheres que tiveram as crianças, e eu atendo mulheres que sofrem violência e que além da violência as crianças sofreram abuso sexual, né? Que tá lá, o processo está andando, né? Com muitas provas, mesmo assim a dificuldade, tá? de condenar um abusador sexual, ela não é porque não houve abuso, é porque as provas que são exigidas, né? Muitas vezes são quase que impossíveis de trazer, né? Essa mulher, todas as mulheres que têm um processo de abuso sexual das crianças com relação ao companheiro, ela já sofre direto um processo de alienação parental, né? Porque seja advogado pago, advogado público, ele vai usar esse argumento para defender o cliente dele. O próprio conceito de alienação parental foi criado por um psicólogo que usava esse conceito para defender. Psicólogo ou psiquiatra? O Gardner. Não sei, acho que ele era psicólogo, né? Para defender os clientes dele. Então, é um argumento total só para quebrar o discurso da mulher. Para dizer que ela é uma doente, que ela quer se vingar dele, porque ela não quer mais a relação, porque ele não quis mais ela, ou porque ela soube uma traição. Então, eles inventam, né, várias coisas para dizer que essa mulher está alienando. Tá? Sendo que, na grande parte das mulheres que eu atendo, elas que pediram a separação, porque não aguentavam mais a violência. Mas depois, lá na vara de família, distorcido, dizendo que ele é que não queria mais, né, e tal, e por isso ela alega. Então, eu estou bem fazendo campanha contra, né, a manutenção da lei, porque ela está sendo usada para acuar, para intimidar, para fazer com que as mulheres desistam dos processos, e está adoecendo. Tem mulher tentando suicídio porque não aguenta mais a forma que os processos andam. Então, se num processo movido por uma mulher entra 2, 3 petições dos advogados dela, ela que é a autora, né?
num processo que é movido de alienação parental, que é movido por um homem, número de petições também, que eu acho que tem um nome, eu não sei se isso é lawfare, né? Liane talvez saiba mais do que eu para dizer isso, né? Quando há uma judicialização excessiva, né? Entrada de petições, e aí então, assim, o que eu percebo? Até nas datas em que a mulher está com a visita, né, da criança, o dia dela está com a criança, ela não consegue ficar tranquila com a criança, está entrando um monte de petições no processo e ela tem que responder. Então, ela tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, tem que isso, tem que aquilo, e tem que responder petições. Então, é um tipo de chantagem, de intimidação que ela vai sendo colocada assim, e que é muito diferente tu olhar um processo movido por uma mulher, um processo movido por um homem. Eu acho importante que se faça depois, adoraria ouvir ou participar sobre alienação parental, porque eu tenho uma ideia um pouco diferente e o que eu vejo é um pouco diferente, né? Porque as verdadeiras alienações parentais não sofrem punição. Os alienadores verdadeiros não são punidos. Seja o homem, seja a mulher, vejam bem, aqui não é gênero, tá? A lei existe e é uma lei que exige para que venha a punição, que é uma punição grave, a perda de guarda, dependendo, né, da graduação do delito. Chega lá, tem mulheres, eu vou pegar só o oposto para a gente ver a loucura humana, né, que acusaram seus maridos de abuso sexual dos filhos. Tá? Pessoal, até um ano, agora diminuiu um pouco, até 2 anos atrás, tinha uma indústria da acusação do abuso sexual. Não quer dizer que de 10, um não fosse verdadeiro, ou de 100, 10 não fossem verdadeiros. Mas a grande maioria não eram verdadeiros. Então, assim, e como se provou isso? Claro que foi testagem, foram psiquiatras, foram laudos, foram avaliações. Às vezes eu temo que os que foram abusados se perderam no meio dessa loucura de prova e chega lá no tribunal uma mulher que foi comprovadamente acusou seu companheiro, seu marido de abuso sexual, eles dizem assim, não, mas como é que nós vamos tirar a criança dessa mulher? Meu Deus do céu, eles não tirariam do pai. Vocês vejam, as coisas também têm várias, né? Várias facetas. Não é uma defesa de um abusador ou não, de um alienador ou não. Há casos e casos. Então, eu acho importante que a gente possa vir a discutir o uso, e a Ivete tem toda a razão, essas mulheres são ameaçadas de perda de guarda o tempo. Vou tirar teus filhos. Qual é a grande frase? Vou tirar teus filhos. Tu vai ver, agora eu vou tirar teus filhos de ti. Fica todo mundo apavorado. E eu digo, eles fazem tudo, menos tirar os filhos, porque isso eles não vão conseguir tirar os filhos. Então, é importante que a gente possa debater isso e até para ouvir a experiência de vocês e eu puder mas assim, mas pensando, Liane, essa acusação falsa de violência sexual, de abuso sexual, ela não se sustenta num tribunal, de forma alguma. Não se sustenta, mas nem a verdadeira se sustenta, tu entende? É verdade, mas Ivete... Pela grande dificuldade de provas. Eu vivi um processo, não sei se dá tempo, mas assim, aonde... Nós vamos até às 10 hoje. Vamos lá. Tinha um processo de divórcio que teve sentença, divórcio consensual, em fevereiro. Em março, essa moça entrou contra o pai pedindo aumento de pensão para a filha, era uma criança de 4 anos. A juíza, a Ivete conhece, a doutora Juscelana, que está hoje no tribunal, era uma juíza absolutamente experiente e ela não deixava as partes nem os advogados bloquearem, né? Ela cortava na raiz. Ela disse para essa senhora, mas faz 1 mês que vocês fizeram um acordo, não tem revisão de pensão. 1 semana depois, esta juíza me chamou porque que ela ia cortar a visita do pai, né? E disse para mim, provavelmente não é verdadeiro, mas eu sou obrigada, tem uma acusação aqui de abuso sexual e trouxe coisas. Bom, 1 ano e 4 meses depois, esse homem ficou sem ver a filha. Isso não tem preço, isso não tem como voltar atrás. Quando ele foi vê-la, e aí, felizmente, teve um grande perito, era um psiquiatra experiente,
E ele descobriu o que tinha acontecido. Quem tinha sofrido abuso era a avó materna, que cuidava da criança, que começou a instigar a mãe, né? Que colocou... assim, tinha uma história familiar danosa. Mas essa criança, eu acompanhei, 3 anos depois ela estava com obesidade mórbida, com 7 anos. Então, vejam bem, são danos. E o tribunal, o que fez? Nada. Mas o ECA tem medidas, né? Eu acho assim que a gente deveria pensar que usar uma lei, né? E aí eu vou citar meu orientador de mestrado, Roger Halpe Hills, né? Uma lei que cause efeitos discriminatórios, efeitos, né? Ela não deveria permanecer. A gente tem que revisar essas leis. Então, a lei da alienação parental, para mim, ela está trazendo mais danos do que realmente sendo efetiva, até porque há outras leis que podem ser usadas, né? Por isso que eu questiono, né? Eu acho que a gente precisa conversar bem sobre isso, eu acho importante. A Michele quer falar. Oi? Já tem que terminar. Eu gostaria só de fazer um comentário que essa questão toda, né, é extremamente complexa, né? Como tudo tem que ser olhado assim, observado de perto, com todas as suas particularidades, com todas as perplexidades que cada situação apresenta, né? E nós temos essa... enfim, nós nos vemos assim frente a essas situações que despertam toda essa complexidade e toda essa perplexidade e são extremamente complexas. Nada é aquela coisa tão simples, né? Onde está o agressor? Essas formas, né? De reduzir, né? O ser humano é inimigo da complexidade, né? Porque ela traz dificuldades para nós, né? É difícil se relacionar com a complexidade. Então, a tendência sempre é reduzir, aquele ali é o culpado, aquele ali é o inocente, é o agressor, vocês estão trazendo, a Ivete e a Liane, situações assim de vínculos extremamente doentes, né? Situações familiares extremamente doentes, que tem que ser vista realmente muito de perto né, e pensadas assim, né, nessa singularidade. Eu queria também comentar uma outra questão. Nós centramos a diversidade nas questões de gênero, né, evidentemente pela experiência, né, da Liane, da Ivete, mas eu acho que também seria interessante, né, poder pensar em termos mais amplos, né, que parece que nós, o ser humano, né, é como se tivéssemos lidando com uma discriminação, uma tendência discriminatória que é estrutural, né, que forma, por exemplo, o racismo, a xenofobia, né, também as questões de gênero, né, enfim, as questões, né, tanto de homem e mulher como a homofobia, né, todas essas situações discriminatórias, né, falam da nossa dificuldade, da dificuldade do ser humano com a alteridade, né? Então, a forma, né, de lidar com o ódio passa a ser estabelecendo um destino único para aquele ódio, né? E aí se desenvolvem todos esses fenômenos, né, que são estruturais. E eu acho que a sociedade também está num momento interessante em que está havendo muito barulho em torno disso, um barulho saudável, necessário, né? Ventos que, enfim, podem trazer um amadurecimento, né? E não é uma questão que acontece aqui, é planetário, é global, né? Então, eu acho que esses ventos de chega, de basta, né? Eles são muito importantes, né? Com relação ao racismo, né? O racismo impressionante, né? As questões da mulher, as questões, né, da homofobia. Então, há todo um movimento de marcar um limite para esses excessos, né? Então, eu espero, né, eu tenho uma visão esperançosa, que isso possa significar um amadurecimento e que as coisas, com num ritmo possível, vão melhorando, né, as relações entre as pessoas, né? Gente, vamos encerrando então o nosso evento de hoje. Lembrando que amanhã tem a jornada a partir das 9 horas da manhã. E amanhã e sábado, né?
E, pelo jeito, já tem ideias para mais quintas-feiras, né? Então, Renata... Não, eu gostaria, eu gostaria de reiterar o convite, né? Depois conversamos nos bastidores, assim, vendo as agendas das palestrantes de hoje, para a gente seguir discutindo esse tema, né, da alienação parental. E, bom, e quem sabe outras questões, como a Helena está trazendo, que algumas a gente foi abordando ao longo das quintas. O racismo, por exemplo, foi uma atividade, né, lá em junho, maio, nem sei, passou tão rápido. Mas, enfim, acho que nós vamos seguir, com certeza, pelo menos discutindo a alienação parental, que ficou aí com né, algumas questões bem importantes para a gente. Quem sabe com alguma juíza ou algum juiz também, né? Eu acho que era interessante para, como a Ivete colocava, que esse é um momento da gente... Isso já é uma mudança, né? Essa discussão que a gente está fazendo. Quem sabe também poder levar isso mais adiante, né? Para outros setores, para que também possam nos ouvir, enfim. Então, fica o convite mais uma vez, depois conversamos. E amanhã com a jornada, e quero agradecer mais uma vez a vocês. Muito obrigada. Tem vários comentários, depois a gente encaminha para vocês, para a Helena, para a Liane e para a Ivete, a gravação. Também fica disponível no canal do YouTube da Horizontes. E aí vão os comentários do chat, porque também, se vocês quiserem responder, enfim, né, individualmente, para essas pessoas, se as pessoas também quiserem o contato, acho que a gente pode disponibilizar os contatos de vocês. Claro. Se alguém tiver alguma dúvida, tá. Então, assim, a gente encaminha, se ficou alguma pergunta também aberto, encaminhamos para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. E uma jornada maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada. Eu quero agradecer para vocês. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Prazer todo foi nosso. Muito obrigada. E continuo sim disponível, viu? Eu também já estão convidadas. Obrigada. Tá bom. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada.